Polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Todos os dias, milhares de mulheres são vítimas de violência psicológica e física de seus companheiros. Mas como se inicia a violência doméstica? Conversamos com Beatriz, que alega ter sido violentada pelo seu ex-companheiro e nos conta sua história. Bom, no início, eu não tive nenhuma observação fora do normal, assim. Eu acho que eu fui muito o padrão, né, da mulher que vive com o abusador, porque era o meu primeiro namorado, eu era muito mais nova entre aspas, a gente tinha 6 anos de diferença, mas assim, em questão de experiência, ele já tinha sido quase casado e tudo mais, enquanto ele era meu primeiro namorado. Eu tinha pais muito controladores e ele se utilizou de todas essas fraquezas, digamos assim. E tirando essas questões que eu vim observar depois, no início era um relacionamento, até onde eu sabia, normal. Ele era uma pessoa cuidadosa, era uma pessoa carinhosa, era muito atencioso. Gostava muito de mostrar que ele estava provendo, sabe? Isso são coisas que eu até passei a observar com um olhar diferente depois, mas eu observava na época, só que achava que era algo positivo no momento. Mas não tinha nenhum controle, e esse início que eu tô me referindo são, assim, os 5 primeiros meses. Ana é mãe de 3 filhos. Casada há 4 anos, ela nos conta como conheceu seu atual marido e como é o relacionamento. Então, eu conheci ele também fazia pouco tempo que eu tinha saído de um relacionamento. O pai da minha filha, um relacionamento de 6 anos, não deu certo. Na época eu tava carente também. E aí a gente conversando, a gente se encontrou assim num bar de uma colega minha. E conversando, e daí ele também me contou que tinha se separado, que também estava precisando de alguém, né? Foi aí que eu caí na conversa, né? Que tudo que eu queria ouvir de uma pessoa eu ouvi dele e acreditei que ele era uma boa pessoa, que era o que ele demonstrava ser, né? E aí a gente começou a namorar, assim, se conversar mais. Namoramos mais ou menos 1 ano, mas como a gente não morava junto, então não tinha, eu acreditava muito nele. Eu acho que assim, a gente quando tá apaixonada, a gente não vê maldade, né? Não vê maldade nenhuma. Então eu acreditava em tudo que ele falava. Eu acho que eu era muito apaixonada por ele. E aí, depois, quando eu casei, a gente se casou, acho que 1 mês, 1 semana, talvez, no máximo. Ele realmente mostrou quem ele era. Que foi aí que eu fui ver que ele bebia todos os dias. E a bebida dele, ele vinha com agressão verbal, começou com verbal. Depois começou as agressões físicas, né? Aí acontecia aquela confusão toda. No outro dia sarava a cachaça, me pedia perdão, falava que não ia fazer mais. E eu fui acreditando, esperando que ele mudasse. Nunca mudou, né? Socos, chutes, tapas e puxões de cabelo. Há quem acredite que a violência se inicia com agressões físicas, mas a psicóloga Natália Marques explica como realmente acontece a violência doméstica. A violência doméstica, né, ela se inicia sempre, muitas pessoas elas têm a ideia de que ela se inicia já com a violência física, né, com a agressão física, com
com tapa, soco. Não, a violência doméstica, a violência nas relações, ela se inicia muito antes. Raramente ela se inicia na violência física, né? Ela começa na violência psicológica, em grande parte das vezes, com insultos, rebaixamento da autoestima, controle. Então, punições por não fazer coisas que a pessoa quer, o controle, fiscalização constante, críticas à aparência da pessoa, ao desempenho da pessoa, desmotivações no sentido de você não vai conseguir, né? Falta de apoio nas atividades profissionais, dentre várias coisas que vão minando a autoestima, e aí dessas violências psicológicas vai partindo para uma violência física, muitas vezes sempre a tendência é crescer, nunca diminuir a violência. Gabriela de Oliveira é psicóloga da Casa Mariás, localizada no bairro Jardim Japão, em São Paulo. Ela nos conta como as mulheres chegam na casa de acolhimento para receber ajuda. Em alguns casos, elas chegam bastante machucadas, mas a gente percebe que a violência, em geral, começa com a psicológica, né? Ela não começa com agressão. Em algumas questões, em alguns momentos, em alguns casos que a gente recebe, às vezes a mulher diz que a agressão começou com uma brincadeira, né, com uma piada ou até um beliscão, dizendo que é uma brincadeira, né? Mas a gente percebe que a violência psicológica, ela vem sempre permeando essas situações. Chegou a ter um princípio de agressão física uma vez, que eu relevei porque eu acreditei no que ele disse, porque você caiu sozinha e tudo mais, foi um empurrão no sofá. E a segunda, que realmente foi uma agressão física, que durante o dia a gente havia discutido, ele tinha jogado um copo de água em mim, depois jogou o copo no chão, de vidro e tal. E aí, à noite, ele me apertou, ele puxou meu braço, me chacoalhou, me apertou, me jogou na cama. Então, assim, aquilo foi uma agressão de fato. Naquele momento, eu decidi que eu realmente tinha que me separar. Ali não tinha dúvida de que, foi você que veio pra perto de mim, foi você que escorregou, foi você que caiu aqui. Porque esse tipo de coisa sutil aconteceu várias vezes. Já teve vezes que a gente estava em um determinado local e aí eu esbarrei meu óculos na mão dele, meu óculos foi parar no chão, não era ele que estava mirando a mão no meu rosto, não, sabe? Então, assim, ele sempre procurava desconstruir, mas nesse dia, como não ficou dúvida e eu já estava determinada a me separar, foi o causador, né, foi a gota d'água, no caso, que proporcionou a minha separação. De acordo com pesquisa realizada em 2017 pelo Data Senado, 100% das mulheres entrevistadas afirmam conhecer a Lei Maria da Penha, mas elas também falam que não há conhecimento suficiente da lei. Segundo dados do Relógio da Violência, criado pelo Instituto Maria da Penha, a cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física no Brasil. Mas há uma boa aplicação dessa lei? Eu acredito que não seja a lei. A lei, ela foi bem construída, bem pensada, né? As medidas protetivas, as punições, embora a gente acredite, né, que sim, poderiam ser mais severas em algumas situações e tudo mais. E eu acredito muito na questão do trabalho com esse agressor, né? Mas a lei em si, ela foi feita e a questão é quem aplica essa lei. Eu acho que tem muito isso, né? É quem realmente faz a lei acontecer. E é aqui, na Delegacia da Mulher, que muitas vítimas chegam para denunciar seus agressores. Mas também é daqui que elas saem frustradas com o atendimento recebido. Então, quando essa mulher vai em busca de ajuda, por exemplo, em delegacias, ela é de novo duplamente violentada. Então, nesse sentido, ela não se sente protegida. Então, percebe, ela está desprotegida, se sente insegura e vai em busca disso. E aí, quando chega lá, ela não encontra. 20% das mulheres entrevistadas pelo Data Senado afirmam não acreditarem no funcionamento da lei. Mulheres que sofreram agressões possuem uma percepção maior de que a lei não funciona. Ana, que há 4 anos vive em um relacionamento abusivo, possui o mesmo ponto de vista dessas outras mulheres. Então, eles falam, é muito complicado, eles falam que a gente tem que fazer como é o nome? Que a gente vai no ML, corpo de delito. A
gente tem que ir no ML, fazer um corpo de delito para ver se teve essa agressão física. Aí depois disso você vai na casa de Isabel, parece, volta na delegacia com esse papel para você pedir uma medida protetiva. Só que assim, nem sempre a gente tem como que você vai fazer um corpo de delito se a pessoa só te xinga, te humilha, não tem como, né? Então, eu não tenho como fazer um corpo de delito, se for por agressão verbal. E essa medida protetiva só sai se tiver esse exame. Fora que a medida protetiva também não resolve nada. Que é assim, você tem um papel na mão, mas a polícia não está lá 24 horas por dia na sua porta. E ele pula portão, né? Ele acaba pulando o portão da minha casa, quebra a minha porta, aí faz aquela bagunça. Então, eu acho melhor eu tentar resolver e aceitar viver assim, não sei até quando. Muitos se perguntam por que a vítima não denuncia o seu agressor. Seria por medo? Porque dependem do marido? Pelos filhos? A psicóloga Natália Marques esclarece o assunto. O que leva a não denunciar, né? Muitas pessoas julgam que acham que a pessoa não denuncia porque não quer, né? O principal motivo é medo. Porque as leis, às vezes, elas são um pouquinho frágeis nesse sentido, né? Então, às vezes, a pessoa denuncia e ela ainda tem que conviver com um abusador até que essa situação se resolva, né? Ela tem medo e se não acreditarem nela, existe muito julgamento também da violência. Então, se ela denunciar, ela tem medo de que piore a situação dela, né? Então, também tem a questão do medo e também tem a questão da dependência psicológica, dependência financeira. Muitas vezes essa pessoa tem filhos, né? E ela tem medo, se eu ficar sem essa pessoa, como que eu vou sustentar a minha família? E também a dependência emocional, que é muito forte também. Às vezes não tem a dependência financeira, mas aquela pessoa fica viciada naquela relação, naquele vínculo violento e não consegue se desprender. Eu recebi ameaças, a minha família recebeu ameaças. Eu não posso mentir, eu vivo com medo. Se não fosse isso, eu não estava dando uma entrevista censurada. Eu vivo com medo até hoje. Tem as questões processuais e tudo mais, mas eu ainda vivo com medo. Eu não posso negar que eu ainda vivo com medo. E não é pouco medo. Sempre que acontece alguma coisa que alguém fala, nossa, eu acho que hoje tinha uma pessoa andando meio estranha atrás de mim na rua, sempre vem o peso em mim. Eu sempre falo, será que era fulano? Será que eu coloquei fulano nessa família? E a família pode sofrer por minha causa? Toda vez que acontece algo desse tipo, sempre vem isso na minha mente. E é uma coisa assim que eu acho que de todas as vertentes que podem me incomodar depois do fim do relacionamento, essa é a que mais me incomoda. A questão da segurança. Mas o que deve ser feito para que uma vítima de violência doméstica possa recuperar sua autoestima e perder o medo causado pelo comportamento do agressor? A Casa Mariás possui um atendimento específico para esses casos. Que a gente tem vários serviços, tem o acolhimento com essa mulher quando ela chega agredida ou quando ela nos procura porque ela percebe que ela sofre violência ou quando ela vem indicada de algum equipamento da rede. Então nós acolhemos ela e aí a gente faz esse atendimento inicial. Depois disso ela passa por um grupo de integração, onde ela vai entender qual é o ciclo de violência, onde a gente vai explicar para ela como que essas relações violentas acontecem. E aí depois ela vai ser atendida pelas técnicas do serviço, que é o atendimento psicológico, social e jurídico. E aí a gente sempre incentiva que ela participe dos grupos de reflexão, que são grupos para que ajude ela a se fortalecer, porque a gente entende que é um processo bastante difícil. E aí nós temos as oficinas que acontecem aqui, que são voltadas para diversas coisas. Tem oficinas de costura, de cozinha, a gente tem ginástica, arte-terapia. Então são oficinas para fortalecer essa mulher e dar recursos também para que ela perceba as possibilidades que ela tem. Além das delegacias da mulher, há também o aplicativo Juntas, que funciona da seguinte maneira. Qualquer mulher com celular pode baixar o aplicativo. Serve para Android e iOS. O aplicativo é gratuito. Nele, ela cadastra o número de celular, adiciona 3 contatos de confiança
e, ao estar em situação de perigo, aciona o botão de alerta. O contato acionado recebe o pedido de ajuda e pode localizá-la pelo GPS. Ana e Beatriz nos contam quais são suas expectativas para o futuro. Eu queria um futuro. Sinceramente, eu não vejo nem futuro. Hoje mesmo, hoje em dia, assim, eu vivo um dia após dia, mas assim, sem expectativa de futuro, de alegria, eu não vejo não. Gostaria muito de ter um lar de paz, gostaria de viver uma vida normal, como eu vejo muitas famílias, né? De união, de poder sair junto, conversar junto, almoçar junto. É isso que eu gostaria, mas eu acho que pra mim não tem jeito não, isso aí. Eu sempre quis trabalhar na área social, com crianças, com mulheres especialmente. Não, na época não era a questão do machismo, mas a questão da violência e tudo mais. Então hoje essa vontade é muito maior e a questão de trabalhar nessa área com mulheres e usando dentro das vertentes da violência, usando o machismo para exemplificar tudo isso e como que a gente às vezes acaba sendo vista ali dentro de uma situação como alguém que aceita as coisas, sabe? Hoje isso é muito mais forte. Assim como muitas mulheres, Ana e Beatriz sonham com uma vida sem sentir medo e esperam que a lei possa ser melhor aplicada. Se você conhece ou já presenciou alguma cena de violência doméstica, ligue 180 e denuncie.